E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas. Eu quero contar um pouquinho de como que eu me tornei ateu, como é que eu deixei o cristianismo. Eu frequentava igrejas durante 3 anos e me considerava cristão ali por uns 9, 10 anos aproximadamente. Então dentro desse período, 3 anos ali eu frequentei igrejas. A igreja que eu frequentava era uma igreja da cidade de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. E aonde foi o estopim que me abriu o questionamento que eu falei, cara, tem coisa errada aí. Foi quando em uma das células, essa igreja tinha a tradição de ter células dentro das casas, que são reuniões, né? Na nossa igreja lá era todas as quartas-feiras, nós tínhamos reuniões com pessoas da igreja em uma casa só, né? Escolhiam uma casa e todo mundo se reunia lá. A casa que foi escolhida foi a minha. Então, numa dessas reuniões, o líder da célula, ele falou que tinha muita vontade de conhecer a cidade de Jerusalém, né? Lá em Israel, porque Israel era muito abençoado, era uma cidade extremamente abençoada, era um povo abençoado, que quando você chegava lá em Israel, você sentia a presença de Deus, né? E aí aquilo dali, na minha ignorância na época, eu não conseguia entender, porque para mim, os judeus, na minha ignorância, eles não deveriam ser protegidos por Deus, porque eles negaram Deus. Para mim, Jesus e Deus era a mesma coisa. Então, se eles negaram o filho, eles também negaram o pai, né? Então, pra mim, eu olhei aquilo e falei, cara, tem coisa errada aí. Eles estavam falando na célula, eu falei, mas como é que os caras são tão abençoados e nós aqui no Brasil, se a gente diz que não aceita Jesus, a pessoa é uma endemoniada, é uma pessoa horrível, né? Aí tu tem um país que não aceita Jesus e eles são abençoados. Abriu um questionamento na minha cabeça, como eu nunca tinha feito antes. E aí acabou aquela célula e eu fui pesquisar no Google. Aí eu coloquei lá no Google, por que que os judeus não aceitam Jesus como Messias? E aí eu vi diversos vídeos de rabino, de pessoas judeus mesmo, né? Tem vários canais no YouTube e eles são basicamente unânimes em dizer que Jesus não cumpriu nenhuma profecia messiânica, nenhuma. E aquilo dali foi muito impactante para mim, porque eu pensei, como Jesus não cumpriu nenhuma? Muitos deles dizem que Jesus não cumpriu uma vírgula da profecia messiânica. E aí mas como, cara? Não faz sentido. Cara, olha a bobagem. Olha com quem Jesus lidava. Esses caras são muito ignorantes. E eu, não, mas agora eu quero saber. Cara, que absurdo. E aí eu comecei a ouvir. E aí eles fazendo ligações, não, Isaías aqui não é de Jesus, isso aí foi uma profecia historicizada, Jesus foi criado muito depois, aí eles colocaram Jesus dentro de Isaías, mas Isaías não falava de Jesus, e Jesus não cumpriu a reconstrução do terceiro templo, porque Jesus viveu durante o segundo templo, não teria como Jesus reconstruir o terceiro templo, Jesus não trouxe paz para a região. Jesus ele não reuniu todos os judeus do mundo na cidade de Israel, muito pelo contrário. Após a queda do segundo templo, após a invasão romana ali, toda aquela guerra, os judeus se dispersaram no mundo todo e foram extremamente perseguidos por causa do cristianismo, que começou uma onda de antissemitismo, que olhavam para os judeus e falavam, esses caras aí não aceitaram o Filho de Deus, eles são malditos, eles são raça de víbora, são sepulcro caiado, tudo aquilo que Jesus proferiu, né? Todo aquele sermão do monte ali, tudo. E aí, por causa do cristianismo, teve muito antissemitismo. Então, os judeus, eles viveram uma perseguição muito grande dos cristãos, né? Com a Santa Inquisição, com as cruzadas e tudo mais. Então até mesmo Hitler, né? Vou botar as fotos aqui. Ele frequentava, ele era visitado por padres, né? Os padres visitavam lá, estavam muito dentro das comunidades alemãs, né? E aí muito se diz que Hitler também estava influenciado religiosamente, né? Para perseguir os judeus, falando que eles eram imundos, que eles não prestavam, né? E essa era a narrativa do Evangelho. Não sei se você percebeu, mas dentro do Evangelho, os inimigos ali são os judeus, são os fariseus, né? E os que estavam compreendendo Jesus, que entendiam Jesus, eram os romanos. Então os romanos eram bonzinhos e os judeus eram malvados, né? E eu olhando os judeus falando tudo isso, eu comecei a ver que fazia sentido. Eu olhei aquilo, cara, faz sentido. Eles não são os ignorantes. Tem pontos aqui. Realmente.
Nossa, meu Deus. Aí eu comecei a pesquisar mais e mais, e quanto mais eu pesquisava, mais eu entendia que Jesus era só um personagem romano criado para subjugar judeus. Jesus trouxe uma narrativa, uma mensagem de que judeus eram para desistir de suas terras, que era para esperar a nova Jerusalém, que era a Jerusalém dos céus. Então não era para ele lutar por suas terras, né? Então o que acontece? Depois que eu descobri tudo isso, eu comecei a olhar com mais carinho o judaísmo. Ver que o judaísmo, ele tinha muito mais sentido, assim, né? Comecei a ver mais sentido no judaísmo. Aí eu fui lá e cheguei a comprar uma Torá. Eu comprei no Mercado Livre ali, recebi em casa, tudo mais. E aí eu comecei a seguir a fé judaica. E seguindo a fé judaica, eu comecei cada vez mais a olhar vídeos, né? Também com críticas ao cristianismo. E eu caí num canal chamado Teologia Reversa do Antônio Miranda, onde tem um vídeo, né? Eu vou anexar aqui, onde ele mostra que a farsa da Bíblia Sagrada, né? Do porquê que ela foi criada, por que ela foi criada, os evangelhos, os papiros, tudo escrito em grego, achado no Egito, tudo muito pequeno, tudo muito posterior. E aí ali eu vi assim, cara, que mentirada, né? E dentro desse canal também eu acabei vendo mais vídeos também desmistificando a Bíblia hebraica, que era a que eu estava acreditando. Ali onde dizendo que, como pode um Deus, né, todo benevolente, ordenar que duas ursas, né, Eliseu convoca duas ursas em nome do Senhor para que elas destrocem 42 crianças. Cara, isso não fazia o menor sentido. Também Deus falando que após os israelitas vencer uma guerra, eles poderiam pegar as meninas virgens para si usar, abusar, e depois poderiam descartá-las. Você sabe o que acontecia com mulheres que não eram mais virgens na época? Elas simplesmente perdiam todo o futuro delas. Elas eram o único recurso delas era virar prostitutas, né? Então Deus permitia que os israelitas usassem essas mulheres como quisessem e depois descartassem, né? Depois eu fui ver lá Deus mandando fender mulheres grávidas ao meio, crianças de peito. Tô cuidando aqui por causa do algoritmo, tá, pessoal? Vi também ali, Deus mandando matar povos inteiros, genocídio assim em massa. Aí tu vê Moisés subindo no monte, pegando os 10 mandamentos. Aí ele foi descer, ele já mandou. Aí tava num dos mandamentos ali, não matarás, né? Aí ele vai ali, desce e manda matar 3.000 pessoas. Eu comecei a ser impactado com essas coisas que eu não percebia, eu não lia dessa forma. Eu lia tentando entender de uma forma mística da coisa, a mensagem que trazia, mas depois eu comecei a olhar e falar assim, cara, não faz sentido. Realmente tem coisa errada aí. E aí eu comecei a me questionar, né, do que eu acreditava. Será que esse Deus realmente era verdadeiro? E aí eu fui atrás para descobrir também vídeos dele e de outros, de que como que a Bíblia hebraica foi criada. E aí, pessoal, Enuma Elish. Vocês já ouviram falar em Enuma Elish? Pois é. Enuma Elish era a religião dos sumérios e dos babilônicos, principalmente, né? Os babilônicos lá acreditavam no deus Inanna, acreditavam em vários deuses. E no exílio babilônico foi um período onde os judeus foram obrigados a viver na era babilônica, ali Nabucodonosor, tudo mais, que foi o que destruiu o primeiro templo, né? E aí nisso eles estavam imersos numa cultura cheia de deuses. E aí que vem o Abraão, né? Fazendo aquela, não, Deus é um só. Esse monte de Deus aí tá errado, Deus é um só. E aí ele começou, por isso que a Bíblia hebraica e o islamismo, ambas são da religião abraânica, que fala que Deus é um. Então o Deus dos islâmicos e Deus dos judeus, tanto Alá quanto Javé, são o mesmo Deus. Isso aí pra mim assim, explodiu a minha cabeça quando eu descobri isso. Aí eu descobri que ali Gênesis é totalmente interpolado com escritos de Enuma Elish. Eu vi que Noé era uma cópia da epopeia de Gilgamesh e tantas outras coisas, pessoal. É longo demais, é muita coisa. Mas foi nesse período que eu olhei, cara, realmente a Bíblia hebraica também é uma mentira.
Então o cristianismo foi criado por romanos e gregos, é uma religião greco-romana, e o judaísmo é uma interpolação de religiões de sumérios e babilônicos. Poxa vida, é tudo uma mentira. E aí eu acabei acreditando que, bom, deve existir um Deus, esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus deve ser um Deus que criou o Big Bang, foi o famoso Deus Spinoza, o Deus que ele rege as águas, que ele pintou todas as coisas, que ele fez tudo. Ele é um Deus que o tempo todo ele está presente, ele é o ar que respiramos, é tudo. Isso foi a parte que eu virei agnóstico. Meu agnosticismo não durou muito tempo, porque eu entrei numa live de ateus e eu fui defender o meu agnosticismo. E ali o ateu me perguntou assim, cara, o que você é? Você é cristão? Você é ateu? O que você é? Aí eu falei, cara, eu sou agnóstico. Ele é mesmo agnóstico? Tu acredita num Deus? Aí eu, sim, acredito que Deus criou tudo ali. É mesmo? Me conta um pouco do teu Deus então. Como é que é esse Deus? Da onde ele é? Onde que a gente pode pesquisar sobre ele? E o que ele faz de bom para a sociedade? E cara, aquela pergunta me travou. Eu falei, pá, pois é, meu Deus, ele é o criador, né? Criou tudo, tá aí, né? Ele criou todas as coisas, enfim, expliquei do meu jeito. E ele, então teu Deus é o Deus Spinoza, deve ser, né? E eu, cara, eu nem sabia de Deus Spinoza, tá? E eu, não sei te dizer. Ele, pois é, tu não sabe direito, então como é que é esse teu Deus aí? Tu não sabe explicar melhor sobre ele? E eu, o que eu sei é que ele existe, eu sinto ele, né? Eu sinto a presença dele, ele é mesmo, sente a presença dele. Pô, mas muita gente diz que sente vários deuses, né? Tem gente que diz que sente Hare Krishna. Tem gente que diz que sente Allah, Javé. Aí eu, pois é, cara. E ele, pois é, tu é só mais um Deus então? Como é que é aí? Tu sabe explicar melhor sobre esse teu Deus? E eu, cara, preciso refletir mais sobre ele. Pois é. Aí ele passou para outro ateu lá, outro cristão. E eu fiquei me questionando. Eu, cara, o que eu acredito? No que eu tô acreditando? O que eu tô defendendo? Tem coisa errada aí. E aí, pessoal, abriu a caixa de Pandora de fato. Comecei a ver cada vez mais e mais vídeos, cada vez mais pesquisas e mais pesquisas, entendendo termos acadêmicos, entendendo hoje o que é um personagem histórico, a diferença de um histórico para um hipotético. E tudo isso fez com que eu percebesse que a religião nada mais é do que uma arma de controle de governos, uma arma de controle de massas, né? Muito hoje usado para arrecadar dinheiro em igrejas, em templos, e é uma coisa que eu acho que faz mais mal para a sociedade hoje do que bem, pois várias guerras no mundo acontecem por causa da religião. Várias pessoas se suicidam, né? Porque estão presas dentro de um ciclo vicioso. Elas querem ser livres, elas querem curtir, elas querem poder seguir as suas vontades, fazer o que bem entender, mas tudo é proibido, tudo é cortado pela religião, né? As pessoas querem criar asas e a religião vai lá e corta as asas, porque diz que tem que seguir exatamente como é a religião, você não pode ser diferente daquilo. Então, eu hoje considero a religião mais maléfica do que benéfica, né? Então, essa é a minha história. A partir de hoje, esse é o primeiro vídeo meu aqui do canal, assim, direto, fazendo um vídeo mais frente a frente, desse formato. Eu vou fazer mais vídeos desse agora em diante, e aí nós vamos ver o que vocês acham de tudo isso. Deixe seu comentário, deixe seu curtir aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.